Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, para celebrarmos mais um culto. Hoje celebramos o terceiro domingo após a Epifania, tempo em que somos lembrados que Cristo se revela como Deus presente neste mundo. Que bom que vocês vieram. Estar na presença de Deus e dos irmãos e irmãs na fé é uma grande oportunidade de comunhão, de orientação, de confissão, de conforto, de esperança e de fé. Certamente, cada um e cada uma de vocês estão aqui para trazer e deixar algo, bem como para encontrar e levar algo. Que Deus permita que isso de fato aconteça. Alguém presente que hoje está nos visitando? Temos visitantes hoje? Hoje está um culto bem caseiro. Gostaria de saudá-los com o versículo João de 15:5. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele? Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E é nessa alegria de anunciar a esperança em Cristo que celebramos mais um culto. Cantamos o hino 5. Bom dia, querida comunidade. Hoje estou aqui com a responsabilidade, de fazer o papel do pastor, Então, eu queria dizer para vocês que estou muito contente de estar aqui para poder passar a palavra do Evangelho para nossos irmãos, O pastor, ele está de férias. Ele, na semana passada, nós tivemos a apresentação do culto com o Rodolfo e o Maurício. E ficou, então, este culto aqui para eu estar fazendo a apresentação para vocês. Então, espero que eu possa estar colocando uma semente do Evangelho no coração de vocês hoje, tá? Bom, para a gente começar, nós vamos ver em Joel, capítulo 2, versículo 32, o que está escrito. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É nessa esperança que invocamos a presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora escutar, e vamos cantar junto, o hino 3 do LCI. Do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai,
em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Seguimos então com a confissão dos pecados e vemos em 1 João, capítulo 1, versículo 8, que diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Por isso, oramos ao Senhor. Peço então a todos que possam se colocar em pé. Senhor nosso Deus, quando chegamos diante da Tua cruz, lembramos que a semana que passou e dos tantos pecados que cometemos. Pecamos por palavras, ações e pensamentos. Queremos trazer a nossa angústia, as nossas transgressões e pecados diante de Ti. Assista-nos, Senhor, com a Tua graça, pois nossas próprias palavras não teremos o perdão. E por ações e pensamentos, queremos trazer a nossa angústia, as nossas transgressões e pecados diante de Ti. Senhor nosso Deus, assista-nos, Senhor, com a Tua graça, pois por nossas próprias obras não teremos o perdão. Por isso, socorremos a Ti. Escuta, Senhor, o nosso pedido de perdão. Por Cristo. Amém. Na continuidade do capítulo, em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, se você confessou o seu pecado de todo o coração, Jesus Cristo é fiel e justo para purificá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar. Por tanta injustiça nesse mundo, pessoas se acham autossuficientes e buscam a solução para a sua vida. Por isso, a criação inteira geme. A injustiça está em todos os lugares, nas famílias, nas ruas, nos governos, na indiferença com o próximo. Sendo assim, queremos pedir a Deus que venha com o teu reino e a sua justiça, cantando o hino 56, pelas dores desse mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos
amor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Queremos glorificar o Deus que perdoa e que não abandona o mundo. Cantamos então o hino 171 do LCI. Ontem ele foi, hoje ele é. Convido a todos que possam ficar de pé para a gente acompanhar a oração. Mais um. Isso. Bom. Deus do amor e da compaixão, reunimos-nos na tua presença porque cremos que tu podes dar rumo à nossa vida. Somente tu és a nossa verdadeira luz, que brilha e nos mostra o caminho certo. Somente tu ajuda-nos a sermos e pertencermos ao corpo de Cristo. Estamos diante da tua face porque cremos que tu nos enxerga, nos carrega, nos reúne, nos perdoa, nos ilumina, enxuga as nossas lágrimas e nos convida a sermos seus discípulos e discípulas. Dá-nos o Espírito Santo para acolhermos com fé e devoção a tua palavra neste culto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar. Vamos seguir as leituras bíblicas de hoje. A primeira leitura bíblica de hoje é Isaías 9, de versículo de 1 a 4.
Na Bíblia, na página do Velho Testamento, 699. Quem quiser acompanhar. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naphtali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cedro do teu opressor, como no dia dos midianistas. A segunda leitura bíblica de hoje é Mateus 4, versículo de 12 a 23. Está na página 7 do Novo Testamento. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnal, cidade marítima, nos confins de Zebulã e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulã e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Ele disse-lhes: vinde após mim, eu os farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai, Zebedeu consertando as redes. E chamando-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Convido aqueles que se podem a se colocar de pé para a terceira leitura bíblica de hoje, que está em Coríntios 1, de 10 a 18. Eu vou ler aqui na nova tradução, na linguagem de hoje, que é na página 197. Um pouco diferente essa leitura, né? Esse texto é muito rebuscado, né? Então a gente preferiu colocar na linguagem de hoje. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e não que haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da fé de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz: eu sou de Paulo. O outro: eu sou de Apolo. O outro: eu sou de Pedro. E ainda outro: eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Sim, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Podem se sentar e cantamos o hino 152.
Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é o pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem-me o pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Assim mesmo como estamos, vamos rogar para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Amém. É interessante a Bíblia, quando a gente pega, uma tarefa que me foi colocada de estar fazendo o culto. Então a gente começa a estudar a Bíblia mais profundamente para poder fazer uma pregação. E a gente começa a ver como é bonito o livro da Bíblia, né? E nas duas leituras, às vezes a gente faz um trecho da leitura, mas como que eles se conectam? A primeira leitura que a gente fez de Isaías está lá no Antigo Testamento. Essa leitura foi feita por um profeta que falava exatamente o local e a cidade onde Cristo ia aparecer. Aqui nós não estamos falando nele nascer, mas sim ele começar a andar e pregar e fazer os milagres, né? Que isso só aconteceu na segunda leitura, em Mateus, onde já se fala o que ele começou, né? Porque a partir do momento que João Batista foi preso, é que Jesus começou, então, a peregrinação dele, na mesma cidade que, muitos anos atrás, um dos profetas falou. Então, muito bacana quando a gente começa a analisar profundamente os livros da Bíblia, né? Eu tive que fazer essa leitura, esse estudo, e a gente fica impressionado como as coisas se interligam. E o texto mesmo, né, que nós vamos falar, texto que nós revelamos aqui na prédica de hoje, é uma passagem onde Paulo, que visitou a Corinto, a capital romana da Grécia, era uma cidade muito importante, né, era uma grande cidade mercantil, em conexão imediata com Roma e com o oeste do Mediterrâneo, com Tessalônica e o Éfeso, no mar Egeu. Né? Ela fazia também link com Antioquia e Alexandria, a leste. E assim, por meio dos seus notáveis portos, a cidade recebia embarcações de tantos mares, né? Tanto dos mares ocidentais quanto dos mares orientais. Então, uma importante cidade. Paulo passou lá um tempo, né? Ele permaneceu durante 1 ano e meio nessa cidade. E como resultado do seu trabalho, muitos se converteram, né, ao Senhor, e lá uma igreja começou.
na cidade de Corinto. Depois que ele partiu, ele continuou sempre a pensar nos irmãos que tinha ensinado a orar por eles. E ele recebeu várias informações sobre a igreja de Corinto, que essa comunidade estaria vivendo muitas divisões internas. E ele se preocupava com aquela igreja que ele começou, que ele semeou lá atrás. E ele estava preocupado. Para evitar boatos, aqui a gente já vê a ética de Paulo, né, já naquele tempo. Para evitar esses boatos, ou falar em segredo, Paulo citava abertamente a fonte que orientou ele. Era a família de Cloé. Sabemos pouco sobre essa mulher e seus familiares, exceto que sugere neste versículo, Cloé vivia em Corinto ou Éfeso, não sabemos precisar muito bem, e os coríntios respeitavam muito o que ela dizia. Então ela era uma pessoa importante, uma pessoa que as demais pessoas acreditavam no que ela falava. Ela era importante. Disse ele, Paulo, na carta para os coríntios: vos refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E aí ele pergunta: por acaso Cristo está dividido? Por que essas divisões na igreja? Cristo é um só. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Então, quando eles colocam para ele próprio, né, a responsabilidade de que parte das pessoas são de Paulo, nós somos de Paulo, a gente respeita o que Paulo fala. E não é isso que ele quer. Ou fostes, porventura, batizado em nome de Paulo, né? Ele fala: eu batizei alguém? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, 2 pessoas, né? Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Então, poucas pessoas ele batizou, porque ele inclusive fala: Jesus me colocou aqui para que eu possa propagar o evangelho, não foi para batizar. Né? Então, como que tem gente aí falando que é de um partido meu, né? Ou pensa como eu? Nós não podemos ter divisões. Para a gente tentar entender, eu acho que a gente tem que ter o contexto dessas divisões. Né? O partido de Paulo era um partido que podemos chamar os liberais, porque ensinava que nós não estávamos mais debaixo do domínio da lei judaica, né? A lei do Antigo Testamento. Nós não precisávamos mais circuncidar os nossos filhos, obedecer à dieta alimentar do Antigo Testamento, não precisavam mais circuncidar os adultos que iriam se converter. E nós estamos agora experimentando a liberdade. Né? Isso era o que Paulo pregava, liberdade em Cristo. Mas alguns homens, membros desse grupo de Paulo, extrapolavam e deixavam vazão à libertinagem. Né? Ficaram livres demais. Uma vez que nós somos livres em Cristo, nós podemos viver uma vida moral flexível. Eles dizem que são de Paulo, mas não representam o pensamento de Paulo. Porque, embora Paulo tenha dito que não precisamos mais obedecer às leis do Antigo Testamento, nós devemos obediência a Jesus, que viveu o padrão perfeito de Deus. Um outro partido que ele aponta era o partido de Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um pensador vindo da Alexandria. Lá nessa cidade do Egito existia a 2ª maior biblioteca do planeta. Alexandria tinha uma das maiores escolas de filosofia do mundo conhecido naquela época. Apolo era um grande orador, uma mente brilhante, um homem erudito. Provavelmente, os membros do partido de Apolo eram aqueles que gostavam de elucubrar demais a religião, em termos de filosofia. Gostavam de pensamentos eruditos e de uma palavra com oratória excepcional. Esses eram os membros do partido de Apolo. Mas não para por aí. Existem os membros do partido de Cefas. Quem lembra que é Cefas? Cefas é a pedra. Cefas era o outro nome pelo qual o apóstolo Pedro era chamado. Pedro era chamado de Cefas, a pedra.
talvez esse seja o grupo daqueles ultraconservadores. Por quê? Porque Paulo, ele foi enviado para pregar o evangelho somente aos judeus. Então especializou Paulo, olha, você vai pregar o evangelho cristão para os judeus. Esses judeus que se convertiam ao cristianismo e permaneciam vinculados às suas sinagogas, obedecendo aos rituais do Antigo Testamento, circuncidando os seus filhos e obedecendo à lei da dieta alimentar rigorosa. Era um grupo que pertencia à transição entre o judaísmo e o cristianismo. É o grupo daqueles legalistas, intransigentes, daqueles que julgavam os outros por não andarem segundo aquilo que eles entendem que é o cristianismo. E esse, podíamos então dizer que era o grupo de Cefas, o grupo de Pedro. Paulo ainda conta que tinha mais um grupo, né? No final do versículo 18, ele fala sobre o grupo de Cristo. Opa! Podíamos pensar que esse era um grupo mais espiritual, né? Mas não. Esse era o grupo mais problemático da igreja. Porque o grupo de Cristo era justamente um grupo formado por aqueles que se imaginavam que haviam alcançado uma revelação maior que os outros. Nós tivemos uma revelação que vocês não tiveram. Por eles entenderem ter uma conexão direta com Jesus. Então eles pensavam que não precisavam mais do ensino dos apóstolos, eles não precisavam mais de outros irmãos de fé. Eles recebiam de Jesus Cristo revelações diretas. Era o que eles pensavam. A Bíblia não era mais a única regra de fé e prática. Era o grupo dos místicos, aqueles que faziam demonstrações de emoção de modo exagerado, né? Hoje na igreja a gente chama isso de reteté. Tem algumas igrejas que usam muito, né? E aqueles que gostavam das novas revelações, esses faziam parte do partido de Cristo. Caros irmãos, de lá para cá, pensando nos dias de hoje, mudou alguma coisa? Não. As divisões não cessaram. Nós andamos pela nossa cidade e o que mais vemos são placas com rótulos criativos, com nomes de igreja que às vezes causam até risadas para nós, pelo absurdo que representam. Eu não vou questionar, eu não quero falar de uma outra vertente religiosa, mas tem alguns que a gente vê lá, a gente passou, igreja, Adão é o cara. Sabe, eu acho que o negócio começa a desvirtuar. Lamentavelmente, a igreja de Cristo está muito dividida. É triste constatar, né, que o que era temor para Paulo naquela época, hoje se tornou comum para a cristandade. A igreja se divide facilmente, porque perdeu a capacidade de tolerância e a maturidade de resolver os seus conflitos internos. Tantas divisões revelam que temos, enquanto cristãos, muito de humanos e pouco de Cristo. A cada conflito que a conciliação é negada, uma nova igreja é fundada. E nos tornamos corpos flutuantes que navegam de igreja em igreja sem norte. Não é incomum você encontrar pessoas assim na igreja, que se julgam os outros à luz do seu padrão de santidade ou à luz do seu padrão de repreensibilidade. Essa divisão revela duas coisas a nosso respeito. Em primeiro lugar, uma grande infantilidade e profunda carnalidade. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que a igreja só se divide porque nós somos muito carnais. Nós não temos ainda a mente de Cristo altamente formada dentro de nós. Muitas vezes temos membros saindo de uma igreja para outra, culpando o pastor, culpando outros irmãos, culpando algum detalhe da estrutura física do templo. Esses descontentamentos não deveriam ser motivos para o afastamento. Afinal, na comunidade, não servimos a nós mesmos,
mas louvamos e servimos ao nosso Deus. Ele é o principal. Quando isso acontece, é porque há muita imaturidade bíblica. Quando Paulo trata de alguns problemas naquela comunidade, enfrenta, no que diz respeito às divisões, ele começa com a convocação. Ele é direto. Ele fala assim: eu rogo a vocês, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que vocês falem a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Obviamente que nós somos diferentes uns dos outros, que nós pensamos diferentes uns dos outros, mas o que deve existir dentro da igreja é a unidade. Existe uma passagem muito linda no Salmo 133, do prazer que Deus tem na nossa unidade. O Salmo 133 começa com uma exclamação. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No segundo versículo ele fala: é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla de suas vestes. Vamos entender o que ele disse aqui. No contexto do povo judeu, entre os séculos 8 e 9 a.C., um sacerdote, ele era ungido com azeite, que era derramado de um chifre de carneiro sobre a sua cabeça. E esse óleo escorria pela sua barba e também pelas suas vestes. E isso significava a consagração de Deus. E que aquele sacerdote, a partir daquele momento, era dele, de Deus. E o salmista diz que quando a igreja vive unida, no primeiro versículo ele fala que quando a igreja vive unida, essa imagem traz prazer para os olhos de Deus. O terceiro versículo também é bonito. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos entender também esse versículo. Geograficamente, o Monte Hermon e os montes de Sião são distantes, gente, quase 200 quilômetros de distância um do outro. O Monte Hermon é mais alto, ele junta neve no seu cume. E essa neve é levada pelo vento, essa umidade, e ela acaba alimentando de água, né, preciosa água, para o Monte de Sião, que está numa área muito mais árida. O que será que ele quer dizer aqui? Que nós cristãos, mesmo distantes uns dos outros, podemos trazer o bem, podemos orar para aquela pessoa, podemos nos unir dessa forma. Isso é importante. É o significado do que diz. Então, prezada comunidade, devemos compreender que a comunidade cristã será tanto mais evangélica, tanto mais cristã e mais convincente, quanto mais for capaz de unir o diferente, de ser mais de Cristo do que do mundo. E a nossa comunidade deve ser um espelho da compaixão de Deus, de graça e do seu amor. Ainda mais a responsabilidade de cristã que passa pela fé, não somente em nutrir uma boa espiritualidade. É preciso também cultivar essa unidade, comunhão e entendimento. E também ser responsável pela manutenção financeira da missão da igreja. Nós somos responsáveis por isso também. Tudo isso expressa o corpo de Cristo em movimento, expressa a gratidão que temos a Deus diante de Cristo, o que significa, quando há problemas na igreja, todos nós somos parte desse problema e devemos nos empenhar para que eles sejam resolvidos. Precisamos entender que a unidade é essencial, porque a verdadeira igreja é o corpo de Cristo. Nós podemos ler isso em Coríntios 12, versículo 27. Um corpo não pode estar em desarmonia consigo mesmo. Se a desunião ocorre, ela essencialmente deixa de ser um corpo.
torna-se um grupo desarticulado de indivíduos. Só vamos experimentar a unidade quando andamos no Espírito Santo e não na carne. Quando pregamos, quando apegamos sinceramente à verdadeira palavra de Deus e quando de coração procuramos viver uma vida de santidade que agrade a Ele. Em Efésios, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve: sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. O amor é o vínculo da paz. O amor torna possível a existência, mesmo quando há divergências. O amor resolve. O amor orienta que tenhamos um coração humilde, bem educado e paciente. O amor é um dom precioso que recebemos de Deus e aprendemos dele. Deus nos ama em Cristo. Deus sabe em quem somos. Ele conhece as nossas falhas e imperfeições. Ele sabe a verdade a nosso respeito. E nem por isso Ele deixa de nos buscar e nos integrar à sua família. O amor de Deus, que excede todo o entendimento humano e que faz possível a comunhão de Deus conosco. Quantos sentimentos agradáveis falamos aqui. Então Deus espera que sejamos unidos em nosso caminho de vida numa comunidade cristã. E para que isso aconteça, temos que ter amor, compreensão, respeito às diferenças de pensamento e, em resumo, devemos viver para os outros e não para nós mesmos. Finalizo a minha mensagem com uma bela reflexão do Papa Francisco, que diz: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham a sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. É uma regra da natureza viver para os outros. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Que Deus nos auxilie para crescermos como igreja sem dividir o corpo. Amém. Convido aqueles que possam se colocar em pé para a gente fazer a profissão. Diante da prédica, confessamos a fé e lembramos que este credo deve ser pronunciado no nosso dia a dia. Não somente aqui na comunidade, mas sim na nossa casa, família e trabalho. Confessamos dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Ofertas. Agradecemos as ofertas do dia 15, que somaram R$ 271 e foram destinadas para o apoio sinodal ao câncer. As ofertas de hoje, em especial, são destinadas para o Fundo para a Educação Cristã Contínua. Vamos assistir um vídeo. Toda pessoa batizada recebe a tarefa de ser testemunha do Evangelho. Por meio da educação cristã contínua, conseguiremos manter a nossa igreja viva e pulsante, fortalecendo as bases confessionais luteranas.
A próxima oferta nacional se destina ao Fundo para a Educação Cristã Contínua. O azul. Põe. Toda pessoa batizada recebe a tarefa de ser testemunha do Evangelho. Por meio da educação cristã contínua, conseguiremos manter a nossa igreja viva e pulsante, fortalecendo as bases confessionais luteranas. A próxima oferta nacional se destina ao Fundo para a Educação Cristã Contínua. Por meio de sua oferta, poderemos continuar promovendo e incentivando espaços de articulação, formação e capacitação de membros e de lideranças. No ano de 2022, a sua oferta apoiou o programa Comunidades Criativas, com seminários e oficinas sinodais presenciais. Reuniões do CONEC, o Conselho Nacional de Educação Cristã Contínua, que reúne representantes de todos os sínodos e ajuda a fortalecer a ECC. A revista O Amigo das Crianças, que é um recurso significativo para que a criança possa aprender sobre histórias bíblicas, convivência, cooperação, cuidado com a natureza, paz, respeito e relação com Deus. E ainda o Missão Criança, um programa de educação cristã a partir do batismo, que permitiu a distribuição de Bíblias das crianças e a realização de seminários de formação. Em 2023, sua oferta irá apoiar a realização do 3º Seminário Nacional do Missão Criança. Que a nossa oferta continue auxiliando esta missão, de levar a palavra de Deus a todas as pessoas de todas as idades. Oferte ao Fundo para a Educação Cristã Contínua. Na sacolinha, quem colocar o dinheiro solto na sacolinha vai justamente para esse apoio sinodal, Fundo de Educação. Alguma pessoa que quiser fazer uma oferta para a comunidade, então a gente tem alguns envelopes. Aí os dinheiros que tiverem, né, os valores que tiverem dentro do envelope serão contabilizados para a comunidade, doação para a comunidade. Os valores que tiverem soltos na sacola serão para o evento aí de hoje. Vamos para o canto das ofertas. Certo. E lá no armário, lá também fica limpo. Lá no armário tem um spray. Eu pus o spray. Eu pus, mesmo assim vai ter que tirar mesmo para trocar. Acabou a pilha no meio do culto. Tá vendo? Essas coisas não acontecem com o pastor.
Agora sim. Tá vendo? Senão o povo da internet não vai escutar a gente. Vocês ainda, eu com esse vozeirão, vocês vão escutar, mas o pessoal da internet não. Bom, nós vamos agora para a oração de intercessão e o Pai Nosso. Eu gostaria de saber se tem algum motivo para a gente colocar, um motivo especial. Eu já estou colocando aqui um dos motivos para a Fabiana, né? Família Ulisses Fal. A gente precisa orar por eles, estão passando aí por alguns problemas de saúde, né? E a gente tem que estar orando com firmeza para que logo se resolva. Mais algum outro pedido? Minha avó, Érica, foi internada ontem à noite com erisipela. Mais alguma? Paulo? Mais alguma? Então convido a todos que possam ficar em pé, a gente fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós temos muito a agradecer e pedimos que o Senhor continue abençoando a nossa vida e a vida da nossa comunidade. Obrigado pela palavra e que a partir do que ouvimos, podemos nos desafiar na caminhada da unidade e do entendimento. Pai Celeste, queremos trazer diante de Ti as nossas preocupações e os nossos pedidos, colocados inicialmente, as pessoas que a gente citou aqui, em especial a Fabiana, esposa do Ulisses, a Érica, que está também internada, também problemas de saúde, e o Paulo, amigo do Maurício, também internado por um problema cardíaco. Então esteja com eles, Senhor. Faça com que eles tenham uma recuperação. Seja feita a sua vontade. Ajude-os, né? Os médicos que estão encaminhando essas pessoas, né? Essas pessoas que sofrem por causa de doenças, nos hospitais ou em casa. Que o Senhor olhe por elas. Também queremos pedir pelas pessoas que estão longe do seu amor e do teu evangelho. Lembrando-nos de que pessoas que vivem de luto e passam a vida sofrendo com saudades de um ente querido. Queremos entregar a nossa comunidade, a nossa paróquia e a nossa ISLB em tuas mãos. E que também possamos sempre ter o teu evangelho e o teu amor no centro de tudo. Também entregamos as nossas famílias, o nosso trabalho e o nosso grupo da igreja aos teus cuidados. E tudo mais que temos em nosso coração, colocamos na oração que teu Filho amado nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade, por favor, queira se sentar para a gente acompanhar a instituição da Santa Ceia. Nós vamos acompanhar pela sequência que será apresentada. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo, nosso dever
que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que ele foi traído, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças e partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o cálice, a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que ele retorne com o seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá a vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar o pão da vida e o cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício de que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Lembrando a todos que a Santa Ceia sempre é a mão estendida de Cristo à nossa fé falível. É Ele quem faz o convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou ainda nas palavras da liturgia da ceia, venham, pois tudo está preparado. Quem convida é o Senhor, em palavras de Lutero, em sua ceia, Cristo é o cozinheiro, o garçom, a comida e a bebida. A recomendação da nossa igreja é que todos que se sentirem preparados para a comunhão, independente de religião ou igreja que frequentam, venham participar da mesa conosco. Será um prazer recebê-los. Nós vamos fazer um círculo, tá? E vamos receber
a ceia. A gente vai fazer a ceia aqui no circo e a gente quer começar agora a dar as mãos antes da gente fazer o envio, né? De cada turma que fizer aqui, a gente quer dar as mãos para justamente mostrar a nossa comunhão. Tá? A gente mudou muito alguns costumes por causa do Covid e tudo mais. Agora a gente está voltando ao normal. Acho que nada mais justo. Se tiver alguma pessoa que por algum motivo ainda, né, esteja com medo ainda ou não queira dar as mãos, então a gente pode também ficar à vontade de não ceder as mãos, tá? Então, pode vir, tudo está preparado. Podemos tomar a ceia todos juntos. O Éder vai passar recolhendo os copinhos para depois a gente... Ao oferecer o seu corpo e sangue por nós, Cristo estabeleceu uma nova aliança, reconciliando-nos com Ele. Ao recebermos o seu amor através do sacramento da ceia, faz brotar em nós uma verdadeira alegria, respeito, comprometimento com a causa do reino de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Assim como estamos, vamos fazer uma oração. Todo-Poderoso Deus, a tua luz, que é Cristo, nosso Senhor, brilha sobre nossa vida e nos consagra com o santo alimento da ceia. A ti somos gratos pela comunhão e pela fé que nos reúne em torno da sua mesa, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos para o canto 578. Um só rebanho, um só pastor.
Vamos agora aos avisos da igreja. Culto. O nosso próximo culto será no domingo, dia 29, às 9h30. Presencial com transmissão ao vivo. 130 anos da igreja. Para nós, este é um ano festivo, o qual queremos lembrar durante os próximos meses de 2023, pois a nossa comunidade comemora 130 anos, com fundação datada de 26 de janeiro de 1893. Nisto, convidamos cada membro a se envolver conosco, trazendo ideias, testemunhos e sugestões para que o nosso ano seja repleto de participação, engajamento e unidade. Para este mês, como já é tradicional, a nossa celebração de 130 anos será marcada com o nosso café da manhã, no dia 29, e em seguida segue o nosso culto comemorativo às 9h30. Agende-se, não perca esse encontro alegre e festivo da nossa comunidade. Aqui não está marcado, mas eu queria reforçar. Para as pessoas que pretendem participar do café da manhã, para confirmar a presença, para as pessoas que estão organizando, que não faltem comida e não sobrem muito. E também estamos pedindo doações de doces, né? Bolos, tortas. A parte salgada o presbitério vai providenciar. Isso? Ok. Agora os dados financeiros da igreja. As nossas contribuições de janeiro, tendo em vista as entradas e saídas do mês, alcançaram um total de 60% de entrada, nos faltando 40% para cumprir com as nossas obrigações até então registradas. Temos os gráficos de novembro e dezembro. Ofertas de louvor. Na tela seguem os dados da nossa igreja, para que sejam feitas doações e contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix e pelo CNPJ da igreja, ou depósito ou transferência bancária, nosso Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios 9-7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu convido o Maurício para fazer um aviso aqui sobre o cadastro da ICLB.
em conjunto, né, só divulgando também, não tem a ver com cadastro, mas este é uma divulgação que a gente está fazendo do aplicativo da ISLB, né? Quem puder baixar é muito legal, eu já baixei, já dei uma olhadinha lá, tem hinos, tem a Bíblia, tem informações, é bem interessante para quem quiser baixar. Com relação ao cadastro, né, então o que está acontecendo? A ISLB, nesse ano de 2023, vai disponibilizar um programa para cadastro da membresia, né? Então a gente vai inserir todos os... A gente já tem hoje um programa, mas esse programa vai ser melhor porque ele vai estar em conjunto com a ISLB. Então muitas das informações que hoje... Espera aí que o nosso suporte técnico está pedindo... O bom é que já está acabando o culto, né? Então, o bom é que nesse programa que a SLB vai disponibilizar para a gente, todas as informações que anualmente a gente tinha que passar para a SLB já vão estar online. Então, tudo que é dados que a SLB precisa, que até então nós tínhamos que levantar o nosso programa e mandar para eles, vai ser online. E para a gente vai ser melhor também, né? Porque hoje a gente tem um custo para manutenção desse programa, né? E que também, se tudo ocorrer bem, nós não vamos precisar mais ter esse custo. Mas para isso acontecer, nós precisamos de duas coisas. Nós vimos que tem muitos dados incompletos, né, das famílias, né? Então, para que a gente possa deixar isso atualizado, deixar bem arrumadinho, ali no átrio, na mesa, na saída, vocês vão encontrar uma ficha de atualização dos seus dados. Então ali vocês vão ver que tem muita informação, tem dados profissionais, tal, que é uma ficha padrão da SLB. A gente quer que vocês preencham o que vocês têm de informação, né? O mais importante é preencher e trazer para a gente. Ah, mas eu não sei qual que é sei lá, o meu tipo sanguíneo, né? De repente está lá na ficha lá. Isso não é importante para a gente quer os dados principais, né? Endereço, né? Os dados da família. Como ela é individual, então assim, na minha família são 4, eu, minha esposa e mais 2 filhos. Então são 4 fichas que você tem que levar para preencher. Junto com a ficha, vocês vão ver que tem uma ficha de autorização para que você, de acordo com a lei nova de Lei Geral de Proteção aos Dados, né, que é a exigência que a gente tenha uma autorização de todos os membros para poder justamente armazenar esses dados. Sem essa ficha, nós nem vamos poder colocar nesse novo cadastro. Então é importante que seja preenchido também e assinado e devolvido para a gente. A ficha de autorização, quem quiser adiantar, manda lá, tem uma folha de rosto com todas as explicações, inclusive meu contato está lá. Para quê? Eu não vou na igreja semana que vem, mas eu quero mandar minha ficha. Tira uma foto, né, preenche, tira uma foto pelo celular e manda pelo WhatsApp, eu já posso ir adiantando isso e atualizando. Já a ficha de autorização, a gente precisa dela no físico, né, porque a gente precisa estar com ela armazenada na secretaria para poder continuar mantendo os seus dados arquivados aqui. Tá ok? Não tem data de limite, até porque a ISLB ainda ela sinalizou para esse semestre a liberação do programa. Não tem data de limite, inclusive, vamos imaginar assim, nós já vamos colocar, o que vai acontecer? Se não mandar autorização, principalmente, ele nem vai para a ficha, para o cadastro novo, né? Porque a gente precisa dessa autorização. Então, na verdade, o limite são os membros que vão determinar, né? A gente não tem uma obrigação de mandar isso para a ISLB, só que eu não posso tratar os seus dados sem autorização de vocês. Tá ok? Último aviso, ok? Ensino confirmatório. O ensino confirmatório terá início dia 18 de fevereiro. Nisto, lembramos que todo jovem que complete 12 anos nesse ano de 2023 pode ser inscrito. Entre em contato com o pastor para efetuar a inscrição e adquirir material de estudo. O calendário de atividade 2023 se encontra no ato para quem quiser retirar. É isso. O calendário ainda tem lá no ato, né? A gente sempre orienta. Nós tivemos um custo aí de mais ou menos uns R$9, 9 e alguma coisinha.
E a gente deixou uma caixinha lá do lado também. Quem quiser pegar o calendário, pode pegar à vontade. Mas quem quiser também fazer uma contribuição, né, para que a gente possa estar sempre fazendo esse calendário anualmente. Tem um cofrinho lá. Né? Bom, eu gostaria de agradecer, né, imensamente a presença de vocês. Ok, doutor Odair está lembrando, nós conversamos no domingo passado, o doutor Odair falou, poxa, já está na... Doutor Odair, ele para mim é um cara de respeito para falar que a gente já pode dar as mãos, né? Porque já estamos aí numa fase da pandemia que a gente já passou, né? Superou, não que nós nunca vamos mais pegar Covid, mas vamos pegar Covid como pegaremos gripes e outros vírus. Então, o Odair tinha falado comigo, o doutor Odair falou, poxa, Mauro, e quando que a gente vai dar as mãos no final da Santa Ceia, como irmãos, né? Eu falei, então vai ser no domingo que vem, né? Porque no domingo que vem eu mando, né? Aí depois o pastor manda daqui para frente, né? Mas vai continuar assim, sem brincadeiras à parte. Peço desculpas ao pessoal da internet, se caso em algum momento, porque em um determinado momento eu descobri que o meu microfone tinha acabado a pilha, né? Quem sabe faz ao vivo, a gente tem tanta tecnologia aí, mas acontece que falhou. Eu não sei em que ponto que falhou e talvez alguém lá na internet pode ter visto eu ficar fazendo mímica aqui na prédica. Espero que não, né? Eu me preparei muito para fazer a prédica, eu não gostaria que todo mundo tivesse escutado, tá? Eu gostaria então, para a gente finalizar, que todos aqueles que possam ficar em pé, para que recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim, abençoa-te, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus possa estar conosco nesta nova semana e que possamos diariamente lembrarmos dele. Amém. Agora vamos para o hino pós-lúdio, final. A comunidade pode se sentar. Quão bondoso amigo é Cristo. Na mão. Tá vendo? Tecnologia de novo, ó. Bondoso amigo é Cristo.